Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a inteligência nas relações e como isso impacta o seu desenvolvimento profissional e a saúde das empresas. E para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos aqui no estúdio um especialista, diria até um pioneiro na discussão deste tema. Me refiro a Homero Reis, que é psicanalista, coach e consultor. Homero, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Para você também, Milton, obrigado. Estamos juntos aí. Tá certo. Homero Reis, que é autor, dentre outros livros, deste que você vai ver agora. Gente inteligente sabe se relacionar. Gente inteligente sabe se relacionar. Este livro que foi lançado pelo Homero Reis e que trata da questão central do nosso bate-papo hoje aqui no Mundo Corporativo. Homero Reis, vamos começar explicando que conceito é esse? Inteligência relacional ou inteligência nas relações? Inteligência relacional ela surge para suprir uma lacuna que havia no conceito de inteligência de uma maneira geral, né? No início do século passado, quando Binet e Simon criam o conceito de QI, coeficiente de inteligência, houve um boom no mundo cujo princípio era muito simples. Era o seguinte, as pessoas teriam inteligências diferentes que poderiam ser medidas. Consequência natural, as pessoas com maior QI teriam melhores chances. O que se verificou na prática é de que isso não é verdade por uma razão muito simples. Quando você compara Einstein, o gênio da física, com Mozart, o gênio da música, e você pergunta qual dos dois era mais inteligente, a resposta natural é que são coisas diferentes. Então o conceito de QI perdeu um pouco de força. Por volta dos anos 90 surge Daniel Goleman com o conceito de inteligência emocional. E aí essa questão da inteligência emocional dizia assim, pessoas inteligentemente maduras do ponto de vista de suas emoções têm melhores possibilidades. O que verificou-se também que não é necessariamente verdade. E aí a gente começou a perguntar o seguinte, onde é que está hoje aquele amor outrora dito eterno, né? Você encontra uma menina hoje, uma menina encontra um rapaz hoje, fazem juras eternas de paixões fulminantes e 2 anos depois só se falam através dos seus advogados, né? O sujeito entra na empresa por competência técnica e sai por problemas de relacionamento. Então ficava faltando alguma coisa aí. A pergunta que a gente faz é, o que você faz com o que você sabe e com o que você sente? E aí surgiu essa necessidade de criar um conceito, que é o conceito de inteligência nos relacionamentos, inteligência relacional, que é a forma pela qual você consegue medir, qualificar e explicitar nas pessoas as suas competências no trato das relações. Inteligência relacional, ela se confunde com inteligência emocional? Não, não. A inteligência emocional, ela tem um caráter pessoal. É você que tem a emoção e que tem uma relação de amadurecimento dessas emoções ao longo da sua vida. A inteligência relacional, ela pressupõe o espaço de convivência que existe entre as pessoas. Então a inteligência relacional não é apenas minha, não é apenas sua, mas ela se manifesta quando nós estamos juntos. Porque, Milton, o conceito de inteligência é um conceito muito interessante. A palavra inteligência vem do latim inte, que é dentro, e legire, que é ler. Então, inteligência é a capacidade que você tem de ler dentro. Então, ler dentro dos relacionamentos é ler o que está acontecendo entre nós. E essa capacidade é que pode ser qualificada para que você tenha relacionamentos mais efetivos, mais duradouros. Então, para que se tenha inteligência relacional, a gente não depende só de nós dependemos do outro. Exatamente, dependendo do outro. E aí a questão é por que às vezes eu vejo o outro como uma ameaça, né? E não como uma possibilidade de aprender coisas novas. E aí você tem um desafio interessante, né? Se eu olho você e vejo a sua diferença como um elemento ameaçador, a minha tendência é desenvolver em mim rotinas defensivas, né? Então o chefe me olhou, eu percebo que o chefe me olhou de uma forma qualquer, eu digo, não gosta de mim e vai me demitir. Às vezes não é nada disso, né? Eu preciso entender o que está acontecendo comigo e com o meu chefe, comigo, com a minha esposa, com os meus amigos, com os meus filhos, para poder conversar
sobre estes relacionamentos para daí extrair aprendizagens que me levam ao alto desempenho. Quando a gente fala que eu dependo do outro, então, para o desenvolvimento dessa inteligência relacional, o que eu preciso é a minha capacidade tem que ser identificar quem é o outro, Exato. como é o outro. Exatamente. E aí tem uma questão muito interessante, porque na maioria das vezes o que me incomoda em você é problema meu. Ou seja, se eu estabeleço uma relação com você e todas as vezes que eu me encontro com você, eu sinto que eu me sinto inseguro, o problema não é seu, o problema é meu. Porque se aquilo está gerando uma desconcertância, essa palavra não existe, mas ela é boa. É boa. Se ela está gerando uma desconcertância em mim, é porque eu preciso de uma competência que eu não tenho. Então, o conceito que a gente estuda aí é o seguinte: todas as vezes que eu me sinto ameaçado por alguma coisa, eu me defendo. Agora, a pergunta é por que eu me sinto ameaçado? É porque eu não tenho as competências necessárias para conviver com aquilo que está se colocando diante de mim. Quem é mais inteligente Ah. dentro desta questão do relacionamento? Aquele que sabe identificar os sinais do seu interlocutor ou do seu parceiro e se adapta a ele? Ou aquele que muda a si mesmo e vai embora? Na verdade, eu diria que essas duas coisas precisam ser balizadas, porque, veja, inteligente é aquele indivíduo que tem distinções capazes de processar o que está acontecendo externamente com ele, né? Eu gosto de usar uma metáfora da seguinte forma: imagine assim, se você tem numa maca uma pessoa com o peito aberto e alguém mexendo no coração dela. Do lado direito você tem um especialista em cirurgia cardiovascular e do outro lado esquerdo você tem um índio antropófago. Ambos estão olhando para o mesmo fenômeno, eles estão enxergando a mesma coisa? Certamente não, porque cada um tem as suas distinções. O médico está olhando para aquilo e dizendo que bela cirurgia está sendo feita. E o antropófago está dizendo, oba, teremos coração no almoço, né? As pessoas, diante de um mesmo fato, veem coisas diferentes a partir das suas distinções. Então, veja, se eu tenho um problema de dificuldade de relacionamento com a autoridade, eu vou ter um problema de relacionamento com o meu chefe. E não importa qual chefe que eu tenha. Eu conheço gente que sai da empresa, muda de emprego 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, e o argumento é assim: o chefe não gosta de mim, o chefe não me compreende, o chefe nisso. Quando, na verdade, a incompetência é dele. O inverso também é verdadeiro. Recentemente eu conversava com um cliente e ele, bastante chateado, dizia assim: Homero, olha, essa é a 4ª secretária que eu demito esse ano. Aí eu perguntei para ele o seguinte, falei, me conte uma coisa, até que ponto você está demitindo por uma questão certa? Ele diz, não, porque a mão de obra é muito ruim. Eu digo, e até de que ponto isso não é você que não é capaz de conviver com a diferença? Então, é muito fácil eu colocar o problema que eu vivo no relacionamento no outro. É o meu pai que não me compreende, é o meu chefe que não me compreende, é o governo que não me compreende. E eu jamais pergunto qual é a minha parte de responsabilidade nesse latifúndio, né? Você chamou a atenção aí de reconhecer as diferenças. Esse seria um dos pilares da inteligência relacional? Perfeito. A inteligência relacional ela vai estar sustentada por essa capacidade conversacional, pela capacidade que a gente tem de ver a diferença não como ameaça, mas como possibilidade, e de entender que as nossas relações se constituem por processos de aprendizagem. Ou seja, o que é que eu não sei que eu preciso saber para conviver melhor com você? Então, na medida que eu entendo isso, em vez de eu ficar me justificando perante você, eu começo a me perguntar o seguinte, mas peraí, quando eu estou conversando ou convivendo com o Milton, a brincadeira que vai me sugerir é o seguinte: se eu faço isso e isso me gera uma instabilidade, a tendência natural que eu tenho é dizer, isso é problema dele. Na inteligência relacional, eu mudo esse algoritmo e começo a pensar o seguinte: o que é que eu preciso aprender para conviver melhor, né? O Cláudio Soares escreveu para nós aqui e ele quer saber se hoje em dia,
porque essa é a impressão que ele tem. Aham. Se hoje em dia os problemas de relacionamento são os problemas mais graves dentro das corporações. Certíssimo, certíssimo. E aí, veja, a revista Exame, há 2 anos e meio atrás, solta uma reportagem mostrando que no Brasil 80% das demissões, notadamente na iniciativa privada, se dão por problemas de relacionamento e não por problemas técnicos. E a questão de 20, 30 anos atrás, dava-se um peso muito grande à questão da competência técnica, o que se dá ainda hoje. Mas, paulatinamente, nós estamos descobrindo que a competência relacional, hoje, ela é tão ou mais importante do que a competência técnica, né? Porque é muito mais fácil eu aprender uma equação do que aprender um relacionamento. Porque uma equação eu aprendo, boto os números, chego os resultados. Agora, relacionamento, eu dependo de um contexto, onde está a minha percepção matemática, racionalista, onde está a minha percepção das minhas emoções, da minha historicidade. Tem uma frase, Milton, que é muito interessante, porque eu gosto de usar, inclusive, com os meus alunos. Eu digo o seguinte, essa frase, gato escaldado tem medo de água fria, me leva a uma reflexão bem interessante sobre relacionamento, né? Qual é o problema do gato? O problema do gato é medo, né? Agora, por que é medo? Ele não nasceu com medo, mas ele foi escaldado. E por ele ter sido escaldado em água, né? Quando ele vê água fria, ele se remete àquela experiência de ter sido escaldado. Escaldado é ser banhado em água quente, né? E ele tem medo, mas o medo foi adquirido num processo relacional com a água. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte, o quanto que você tem na sua história de bagagem com a qual você interpreta os relacionamentos? Então tem muita gente que vê no marido o pai, que vê no chefe a mãe. E essa questão do relacionamento está na minha incompetência de lidar com isso ou na minha capacidade de transferência de experiências passadas para experiências futuras, né? Homero, como é que se identifica, como é que se mede a inteligência relacional de um profissional? Eu posso dar um presente para os nossos colaboradores, Por favor. ouvintes, etc. Por favor. Entra no site www.mandaladoser.com www.mandaladoser.com e lá você vai ter um teste. E esse teste mostra o quanto você, o outro, o passado e o futuro estão intervindo na sua inteligência relacional. Você vai fazer esse teste vai gerar um resultado, você vai visualizar esse resultado e você poderá interpretá-lo pelos dados que estão ali. E aí qualquer coisa, liga para a gente lá na empresa que a gente pode dar essas respostas para as pessoas. Tá, então repete o endereço que eu tenho certeza que o pessoal pegou assim, Pegou na corrida no tranco. e não vai conseguir gravar numa vez só. Então, por favor, o endereço novamente. www.mandaladoser.com.br. Está devidamente anotado. E vai As ser um prazer. empresas hoje estão conscientes desta dificuldade, ou, vamos pegar do lado positivo, desta necessidade de desenvolver a inteligência relacional dos seus profissionais? De 1995 para cá, 96 para cá, que é quando a gente está trabalhando com isso, vem crescendo cada vez mais o número de empresas que têm percebido isso e feito essa demanda. Então, eu diria que é uma percepção crescente, porque os resultados disso no mundo corporativo têm sido absolutamente fantásticos. A gente tem um programa que a gente cuida disso, que a gente chama de conversas nutritivas. Conversas nutritivas é o primeiro passo para a construção de inteligência dos relacionamentos. E eu lhe explico isso para você da seguinte forma. Nós vivemos no mundo corporativo com conversas instrumentais. O que é conversa instrumental? Raimundo, me traz o relatório, Benedito, resolve esse problema, Pedro, busca fulano de tal no aeroporto, vamos ver os gráficos aqui. Isso são conversas instrumentais. Conversas nutritivas é eu chegar para a minha equipe e perguntar o seguinte, como é que vocês estão? Nós temos um desafio a alcançar no próximo mês, que é bater a meta de tantos milhões de venda, etc. Como é que a gente está se sentindo? Como é que isso nos impacta? Então, essa conversa nutritiva é a conversa que elabora entre as pessoas um processo de cumplicidade.
Porque não existe cumplicidade a não ser nos pactos emocionais criados nas relações. É assim que eu sigo os líderes. Os líderes não são pessoas técnicas, não são cargos ocupados nas organizações. Líderes são pessoas inspiradoras que fazem com que eu me sinta mobilizado para fazer determinada coisa, porque eu acredito naquela relação. E esse é que é o grande desafio nosso. O líder necessariamente tem um nível de inteligência relacional maior do que outros? Não, porque aí nós temos um problema do ponto de vista teórico, porque a liderança não é um fenômeno nato. Ninguém nasce líder. Isso é um equívoco que a literatura moderna está corrigindo. As pessoas são qualificadas para o processo de liderança a partir dos relacionamentos, mesmo que elas não tenham consciência disso. O nosso trabalho foi identificar esses processos de qualificação e entender que os indivíduos que se são reconhecidos como líderes têm potenciais de inteligência relacional presentes. Tá. Nós falamos lá no início já sobre QI. QI. O quociente de inteligência. Isso. Nós falamos e eu perguntei sobre inteligência emocional e nós estamos falando, que é o centro dessa nossa conversa, inteligência relacional. Que é o QR. O profissional, ele tem que equilibrar todas estas inteligências? Perfeito. Ou tem uma que se sobressai e é aquela que vai fazer diferença para ele no mercado de trabalho? As pesquisas que a gente tem feito, quantitativas com relação a isso, mostram uma equivalência, uma equalização disso. Né? Nós não somos uma só inteligência. Não somos uma só inteligência. E o que é mais interessante, tudo no mundo complexo, tudo se faz a partir dos relacionamentos. Então, se você vai na história sapiencial da espécie humana, e começa lá com o livro de Gênesis, com as literaturas mais antigas que nós temos, você vê que o mundo começa com as relações. Né? O mundo começa com as relações. Quer dizer, é Deus criando o mundo a partir da famosa trindade da Igreja Católica. É o paraíso com Adão e Eva. Quer dizer, você não tem nenhum momento na história sapiencial da humanidade, nenhum momento do homem sozinho. O que você tem é o homem em processo de relacionamento. Agora, a questão que a gente coloca hoje é o seguinte: o que é que você faz com o que você sabe? E aí o que eu tenho visto com os meus clientes, eu conheço muita gente formado nas melhores universidades do país e do mundo e que não são capazes de conversar com o filho, que não são capazes de bater um papo de 10 minutos com alguém sem não fazer uma expressão exacerbada de autoridade, ou seja, nós não somos capazes de fazer estas coisas. Portanto, equilibrar a minha competência técnica, a minha competência emocional, para com que se instrumentalize as minhas relações, hoje é a fórmula de alto desempenho. Mas hoje em dia as pessoas têm tempo nas corporações para o relacionamento? Legal. Agora você tocou no ponto-chave da questão. Eu diria assim, olha só, quem não tem tempo sofre de 4 doenças. Não delega, não capacita, não prioriza e não confia. Porque quem delega, prioriza, capacita e confia, tem tempo. Então, o que a gente diz, agora repare só, delegar, priorizar, capacitar e confiar são 4 elementos relacionais. Às vezes eu encontro pessoas das organizações que estão com a agenda atribulada. Eu olho para a agenda do cara, e esse é um trabalho de assessoria que a gente faz, eu pego a agenda dos meus clientes e digo, me mostra a tua agenda. O que você tem que fazer? Tem que fazer isso. Eu digo, quantas destas coisas obrigatoriamente você tem que fazer? E aí a gente ensina para as pessoas a separar o que são funções personalíssimas, que é aquela que só depende de mim, e aquelas funções compartilháveis. Né? Eu brinco com isso, o pessoal às vezes não entende essa questão, mas eu brinco assim. Funções personalíssimas são aquelas funções indelegáveis, que dependem exclusivamente de você. Eu não posso dizer para você que, olha, Milton, dá licença, faz xixi por mim, porque eu preciso tocar o programa. Não dá, xixi é indelegável. É indelegável. É indelegável. Então, a brincadeira é essa. Então, olhe para a tua agenda e veja o que é que você pode transferir para o outro. Eu não transfiro porque ele não dá conta. Ok, capacite. Eu não transfiro porque eu não confio. Ok, aprenda a confiar. Eu não transfiro porque as prioridades são minhas, ou seja,
Entendeu? Então, se a gente mexe com isso, a gente gera tempo e qualifica. Está mais difícil ou mais fácil se relacionar com as pessoas, levando em consideração toda a tecnologia à disposição, as próprias redes sociais que nos permitem ter contato com o mundo? Mais difícil, porque eu me escondo atrás da tecnologia. Exemplo, o casal deita-se à cama para dormir. Ela pega o tablet, ele pega o smartphone, liga-se à televisão. E os dois passam 3 horas deitados na cama, ela vendo televisão no smartphone, ele vendo televisão e no computador. A pergunta é, estão juntos? Não, estão próximos, mas não estão juntos. Então, a tecnologia hoje ela é fundamental, mas a gente precisa aprender a conviver com ela. Mas aí tem a culpa da tecnologia. A tecnologia só não é a desculpa para aquela relação não acontecer, porque antes não tinha essa tecnologia, mas tinha televisão, poderia ter o rádio. Ou então a tal... Hoje eu estou com dor de cabeça, amor. E as relações não aconteciam. Quer dizer, na realidade não é só uma desculpa. Agora, ela é uma desculpa que sustenta a minha fragilidade. Ou seja, eu consigo sustentar a minha solidão hoje com um smartphone na minha frente. Agora, antigamente, a minha solidão era solidão. Então, veja, nós fizemos uma pesquisa no México, por volta de 1996, mais ou menos, pesquisa bastante complexa, mas o resultado dela foi o seguinte: um grupo de pessoas tinha que usar os elementos de comunicação e registrar, hora a hora, o que acontecia com elas de sexta-feira à noite até domingo à noite. E o outro grupo não podia usar esses recursos. No grupo que não podia usar, a agressividade aumentou em 35%. Aí você diz o seguinte, uau, então a tecnologia diminui a agressividade? Eu diria, cuidado. Ela encobre a minha incompetência em conversar. Porque na hora que eu sento com você e eu não tenho um computador, não tenho uma internet, não tenho isso, eu tenho que conversar. E se eu não sei? Então, eu diria para você o seguinte, a tecnologia não é culpada disso, muito pelo contrário, ela é um instrumento de altíssima utilidade, mas eu preciso entender que quem usa a tecnologia são seres humanos que devem se pressupor maduros para serem capazes de relacionar. Ao mesmo tempo, essa própria tecnologia vem permitindo que se tenha novas relações de trabalho. O próprio home office é um dos formatos que nós temos, um dos modelos que nós temos, ou mesmo empresas transnacionais e que tem um líder, um chefe num país e seus liderados em outro país, e o nosso relacionamento é através da tecnologia. Seja o e-mail, seja um WhatsApp, seja um Skype, independentemente disso. Não estar olho no olho dificulta a relação, gera um outro desafio? Veja, não é a resposta categórica. Eu diria assim, existem momentos nos processos de trabalho que o aperto de mão ainda é fundamental, o olho no olho ainda é fundamental, o falar cara a cara ainda é fundamental. Então eu diria assim, trabalhar com home office, trabalhar à distância, trabalhar com essas coisas aí, não é simplesmente o fato de afastar as pessoas, mas é o fato de capacitá-las para, mesmo à distância, serem capazes de se manter relacionadas. Sem contar que gere, eu estou pensando aqui enquanto você está me respondendo isso, um outro cenário, porque eu tenho uma relação profissional quando estou no home office, mas se é home office eu devo ter ao mesmo tempo uma relação familiar. Porque provavelmente eu estarei num ambiente familiar trabalhando para a minha empresa. Pois é, veja, essa foi uma experiência que a gente teve. Eu montei a minha empresa em 1980, sempre cuidando de equipes de alto desempenho com diferentes tecnologias. Mas a minha empresa, fisicamente, ela só sai da minha casa como home office e vai para o mercado fisicamente a partir de 2000. Né? Então, o que aconteceu? Agora, eu levantava de manhã e me vestia para o trabalho. E aí a gente tem que evitar aquela coisa, o já que, né? Já que você está em casa, troca a lâmpada. Já que você está em casa, busca a mamãe no aeroporto. Então, por isso que eu digo, home office não é simplesmente você trabalhar em casa, mas capacitar-se para estar lá a serviço da organização. O Serginho Yariwaki, que participa pelo Twitter, ele aproveita o nome do seu livro, Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, e completa a frase perguntando o seguinte: como ficam os gênios criativos e egocêntricos, então? Eu diria o seguinte, eles ficam gênios egoístas egocêntricos, ponto.
Ok? Porque a gente, quando trabalha com ciência, a gente trabalha com a possibilidade do fora da curva. E esses caras são caras fora da curva, né? Eu não tenho nenhum indicativo nas pesquisas que a gente faz na empresa de uma preponderância desses elementos em termos de comunidade ao ponto de se fazer pesquisa sobre isso. Eu diria o seguinte, a humanidade tem esses fenômenos? Tem. Mas eles não são estatisticamente representativos. Então eu digo o seguinte, que o gênio fique fazendo a sua genialidade. Mas eu não sou um deles e nem as organizações vivem em função deles. A inteligência está nos outros em saber usar a Usar genialidade dele em seu favor. Exatamente. Né? Tá. Porque você tem processos, às vezes, diferenciados que são usados a benefício das organizações, mas que não servem de regra para elas. O José Aparecido Rosa Alves mandou um e-mail para mundocorporativo@cbn.com.br, nos escreve de Belo Horizonte, e ele quer saber o seguinte, se existe alguma técnica para lidar com algo que é muito comum nas corporações e que ele põe aqui entre aspas, a rádio peão. Na realidade ele está se referindo às fofocas que ocorrem no ambiente organizacional. A inteligência das relações passa por resolver também esses problemas? Passa. Eu diria assim, ela não, a gente não tem a pretensão de zerar estas coisas, mesmo porque a espécie humana é muito mais densa do que pressupõe a nossa vã tecnologia e filosofia, né? Mas eu diria assim, uma das coisas que a gente precisa entender é que a rádio peão é uma rádio relacional. E se eu quero bater de frente com ela, ela tem um mecanismo informal muito mais poderoso do que a formalidade. O que a gente faz é usar a rádio peão como mecanismo saudável de comunicação dentro das empresas. Aí qualifica-se as pessoas para conversas e relacionamentos. Tá. Quero reforçar aqui um tema que nós passamos e tratamos dele, quando você falou da aprendizagem da diferença, sendo aí um dos pilares na questão da inteligência nos relacionamentos. Perfeito. Quais são outras competências necessárias? Como é que você traçaria as competências necessárias para a gente desenvolver esta inteligência relacional? Eu diria, em função do nosso tempo, 3 coisas básicas. Primeiro é a competência conversacional. Saber conversar, né? No sentido de não antagonizar as coisas, mas competências conversacionais, saber conversar. Segundo, no sentido de ver as diferenças como possibilidades de aprendizagem e não como ameaças. E terceiro, trocar o debate pela reflexão. Quer dizer, quando eu troco o debate pela reflexão, eu tenho que entender que o diálogo ele é formado ou por debates ou por reflexões. Então, quando eu dialogo, a tendência nossa é dialogar na perspectiva do debate. Ou seja, eu defendo o meu ponto de vista, você defende o seu ponto de vista, e na medida em que defendemos os nossos pontos de vista, aquele cujos argumentos são mais relevantes, vence. Na inteligência relacional, isso não funciona assim. Ela funciona pela reflexão. E na reflexão, eu procuro saber, eu sei o que eu sei, e não concordo com o que você sabe. E em vez de eu debater com você, eu me pergunto, o que o Milton tem que eu não sei o que ele sabe? Então o meu processo agora é aprender com você e o seu processo é aprender comigo. Quando 1 mais 1, em processo conversacional, entra em reflexão, ele objetivamente cria o 3. Eu, você e nós dois. Né? No debate, eu entro num processo de eliminação. Eu venci, você perdeu. Né? Então a gente vê aprendizagem, diferença como possibilidade e competências conversacionais. Agora, nós, hoje em dia, temos a impressão de que as pessoas perderam o poder da discussão ou da reflexão. Perfeito. E o debate, me parece, ficou agressivo demais. Por Exato. que isso acontece? Existe hoje um pouquíssimo espaço na nossa relação social para se falar daquilo que me mobiliza, daquilo que me move, daquilo que me faz sentir as coisas. Então, por exemplo, eu não posso manifestar a minha emoção no ambiente de trabalho. Eu não posso manifestar-me inseguro. Eu não posso... Então tem uma quantidade de nãos que a gente invoca nas organizações que não são naturais na vida humana. A vida humana ela é feita ao redor do fogo. Então a questão da lareira, né, trazer o fogo para dentro de casa, é a capacidade que a gente tem de sentar
e conversar sobre o que nos aflige, o que nos incomoda, o que nos ameaça. E é isso que gera um amansamento, um amansar das nossas relações e uma gentileza no trato. Eu tenho um colega na Universidade de Brasília que estuda um tema chamado embrutecimentopatia. O embrutecimentopatia é o princípio pelo qual as relações começam a embrutecer-se a partir das conveniências meramente comerciais. Moral da história, você coloca as coisas na frente das pessoas. Você pode estar morrendo. Se você não assinar o termo, o hospital não te atende. Primeiro eu cuido da burocracia, depois eu cuido das pessoas. A inteligência relacional inverte isso. Cuida das pessoas, depois a gente cuida da burocracia. Esse processo de inversão de valores nos embrutece. E aí eu crio verdadeiros tiranos benéficos, né? Que são os tiranos bem-intencionados que acabam fazendo destroços na vida alheia. Só para fechar isso, Milton, eu tinha um cliente que disse que não, Homero, você sabe, né? Eu sou assim, eu dou murro na mesa, eu explodo, eu bato o pé, eu faço isso, mas depois eu fico bem. Eu digo, pois é, e as outras pessoas? Levam 6 meses para recuperar. Né? Então a gente precisa cuidar disso, que eu gero o mundo que eu quero viver nele. Então, lá no início dessa nossa conversa, eu disse que nós falaríamos hoje aqui sobre inteligência nas relações, como isso impacta no nosso desenvolvimento profissional e também a saúde das empresas. Perfeito. Isso que você acabou de dizer mostra claramente como se atinge a saúde das empresas. Perfeito. Porque esses liderados, alvos deste gênio que você acabou de descrever aqui, que ficou muito bem, essa forma como ele agiu certamente gera doenças dentro da sua empresa. Zé, sabe por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que o processo econômico ele nos escraviza. Tem muita gente que não abandona o emprego porque não pode abandonar o salário. A gente tem uma medida que a gente faz isso nas organizações, é uma medida lúdica. Essa medida é o seguinte, eu chego numa organização e pergunto e digo para as pessoas assim, imagine um caso hipotético, você ganhou 20 milhões de dólares na sua conta, já descontado o imposto de renda. Aí todo mundo diz, uau, pergunta em seguida, o que você faz com o seu emprego? Todo mundo ri, brinca disso, mas a conversa privada das pessoas é, pô, se eu tivesse 20 milhões de dólares livre na minha conta, eu dava um pontapé nesse meu emprego e ia embora. A pergunta que a gente faz é quantas pessoas pensam isso? E você vai descobrir que é mais de 60%. Outro dado interessante, cerca de 40% das organizações gastam um recurso muito grande em controle de comportamento e não em conscientização das pessoas. Moral da história, eu não venço o comportamento por controle. Eu venço o comportamento por desenvolvimento de maturidade. Uma coisa é eu gastar milhões de dólares para que você não acesse site pornô na rede da empresa. A outra coisa é eu fazer com que as pessoas se amadureçam ao ponto de elas terem em si um valor relacional tão grande que elas não vão acessar, não é porque não podem, mas porque sabem que aquilo não é útil para elas. Então, é essa mudança de paradigma que tem nos levado a construir organizações de alto desempenho. Homero Reis, quero agradecer a sua gentileza de trazer Obrigado, aí parte Milton. desse seu conhecimento, dessa sua experiência num setor tão importante, ou num tema tão importante hoje em dia dentro das empresas e no nosso dia a dia, dentro da nossa família, enfim, no nosso meio social, que é a inteligência relacional ou a inteligência nas relações. Muito obrigado pela sua gentileza, até uma nova oportunidade. Obrigado, querido. Um abraço a todos e continuamos na luta desenvolvendo esse processo. Um abraço, gente. Homero Reis, que é psicanalista, coach, consultor e autor do livro Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, que já está à sua disposição também para se aprofundar ainda mais nesse assunto. Fica aqui o nosso convite a você. Primeiro agradecendo, claro, muito obrigado pela participação, por ter enviado perguntas, por ter feito comentários. Mas fica o convite para que você leve esse conhecimento adiante, compartilhe com outras pessoas nas suas redes sociais. Se quiser, você pode ir lá no LinkedIn. Entra no nosso grupo de discussões, ou de reflexão, quem sabe? Perfeito. Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, publique a sua opinião, a sua sugestão, colabore com essa discussão, porque aí a gente vai enriquecer o ambiente corporativo e quem sabe a gente melhora também as relações dentro do ambiente organizacional. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.